Vem cá, você já teve a sensação de não conseguir se fazer entender ou de se arrepender por não ter se posicionado ali numa situação? Isso acontece com muita gente. E sabe o que pode ajudar muito nesses momentos? A comunicação assertiva. Ela nos ajuda a expressar o que sentimos e pensamos de forma clara, gente, com respeito e também com confiança. E para nos ajudar a entender mais sobre como desenvolver essa habilidade, né, que é tão importante, eu recebo aqui no nosso estúdio a super palestrante Marisa Matos. Boa tarde, Marisa, minha linda. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Nossa, super palestrante, Claro. já elevou o nível da conversa por aqui. Maravilhosa. Me conta uma coisa. Por que é tão importante a tal da comunicação assertiva? Patrícia, como não ser? Você enquanto comunicadora, eu também enquanto comunicadora, jornalista também, a gente sabe desse poder que é a comunicação. Tanto nos relacionamentos pessoais quanto nos profissionais. A gente só se desenvolve se eu conseguir me fazer entender. Eu sempre falo, a comunicação é tornar comum aquilo que você sabe, tornar visível para as outras pessoas os teus sentimentos, as tuas emoções. Então, em todos os sentidos da nossa vida, eu preciso me comunicar de forma assertiva, porque falar todo mundo fala. Se não tiver nenhum problema de fala, eu falo. Mas e comunicar? E falar aquilo que precisa ser dito, e me posicionar, e colocar limites nas relações, colocar vírgulas onde precisa de vírgulas e pontos finais onde necessita esse ponto final. Aí que são elas, né? É aí que são elas, é aí que a gente fica naquela, e agora, José, né? E as pessoas que travam? Tipo assim, na cabeça da pessoa, ela tá falando, entendeu? Na cabeça dela. Mas na hora que chega pra falar, pã, dá aquele branco, o famoso branco, ou ela trava. O que é que tá acontecendo com essa comunicação? Geralmente as emoções. Eu estava antes ali nos bastidores, ouvindo a entrevista anterior, e as emoções estão muito ligadas a isso. Então, o que a gente faz? Primeiro, nós temos que entender, principalmente a ansiedade. Como que começa esse negócio aqui, a ansiedade que toma conta e faz com que você perca a linha de raciocínio. Nossa, eu preparei um discurso tão lindo, eu queria ir para aquela reunião, para expor a minha opinião, para dar a minha sugestão, mas deu branco. Então, vamos lá. A primeira coisa, quando você se trava nisso, é a ansiedade que toma conta. Que começa onde? Cognitivo, depois fisiológico, teu corpo, a tremedeira, aquele negócio que já trava aqui, você não consegue falar mais nada. E, por último, comportamental, que é correr daquela situação. Entendendo isso, a gente consegue gerenciar as nossas emoções para eu conseguir falar. Porque quando eu gerencio aqui, no meu cognitivo, obviamente, o meu cérebro, ele oxigena e dá tempo de eu terminar a minha linha de raciocínio, de eu conseguir me expressar de forma clara, objetiva e assertiva. Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe, né, Marisa é palestrante, então arrasta multidões aí do pessoal. Qual que é o público principal? Quem mais está buscando essa vivência, esse conhecimento, Marisa? Olha, hoje, sendo bem sincera, Patrícia, os 30 a mais, eles estão ali, ó, fortíssimos, tá? Por quê? Porque a gente aprendeu a falar, mas e comunicar? E hoje, com as gerações diferentes que a gente tem que lidar, então, principalmente dentro do mercado de trabalho, nas organizações, o pessoal que está em nível de gerência, de liderança, de executivo, como que eu lido com essa pluralidade, com essas diferentes gerações, cada um pensando de uma maneira, se comunicando de uma forma, com o digital aí explodindo cada vez mais, com as IAs. E aí? O que esse público 30 a mais faz para ele conseguir ser mais assertivo com essas pessoas? Então, hoje, eu trabalho muito com esse público 30 a mais, dentro e fora das organizações, as mulheres cada vez mais. Por quê? Porque hoje a gente tem uma busca da mulher pela liderança. E aqui eu não estou falando de lado um ou dois, não é mulheres contra homens, não. É o fato da mulher, ela está querendo mais assumir esse protagonismo, e para isso a gente precisa se comunicar. E se comunicar é se posicionar. Aí que entra o negócio da mulher bem posicionada, ela assusta um pouco. É aquilo de, peraí, como ela ousa falar? Como ela ousa se posicionar dessa maneira? Então, a mulher, ela ainda tem esse receio, e hoje, cada vez mais, eu venho trabalhando com esse público feminino também. Que maravilha! Aí nós temos a comunicação assertiva, mas nós também temos ali a comunicação mais agressiva e também a passiva. Como que a gente consegue identificar qual que é o nosso perfil e o perfil do outro também, para entender essa dinâmica? Perfeito. Comunicador assertivo é aquele, diferente do que as pessoas pensam,
eu não quero ser assertivo, Marisa, não vou ser bonzinho. Não é para ser bonzinho. Não falei em momento algum que é para ser bonzinho. Pelo contrário, você vai impor limites, você vai falar tudo que você pensa, mas não da forma que você pensou. Tem uma diferença entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu exponho para outra pessoa. Esse é o assertivo. Então, ele fala, ele se posiciona, ele é claro, objetivo, assertivo e efetivo na sua comunicação, principalmente respeitando o que o outro pensa. Tudo bem, pensa diferente, ok, eu posso não concordar e vou dizer que não concordo, mas de forma assertiva. Já o passivo, não. O passivo, ele não fala. O passivo, ele tem dois caminhos, Patrícia. Ou ele guarda, 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 e uma hora ele vai explodir, então ele vai machucar todo mundo. Ou então ele guarda, guarda, guarda as situações, ele não consegue se comunicar e ele vai implodir. Aí ele machuca ele mesmo. Aí vira doença. Porque todas as doenças vêm do nosso emocional, daquilo que não é dito. Já o agressivo é diferente. Ao invés de ser passivo que não fala, ele fala. Só que as expressões dele são agressivas. Ele é autoritário, ele é hostil, ele é intimidador. Eu mando e você obedece. Ou é do meu jeito, ou é de jeito nenhum. Então, para a gente identificar em qual nível eu estou, será que quando as pessoas me pedem algo, eu sou do impor, de apontar o dedinho, vai fazer, eu mando, você obedece? Ou quando alguém me pede uma opinião, eu, ai meu Deus, será mesmo? E agora o que eu faço? Ou então eu me posiciono de maneira assertiva. E aí vai muito também da gente se conhecer, Patrícia. O autoconhecimento, ele vai te dar isso. Será que eu estou no nível assertivo, passivo ou agressivo? Eu sempre falo assim, nunca fique no passivo, jamais agressivo. Para você sair do passivo e ir para o assertivo, comece aos poucos se posicionando, dando a sua opinião de forma respeitosa, nunca no agressivo. Se você tiver esse padrão, entenda de onde saiu, porque geralmente é um padrão que veio da sua infância, a gente vai replicando, porque para nós é normal. Você acredita que aquilo é normal, tratar as pessoas com desrespeito, e quando você entende que não, que dá para ser diferente, que as pessoas não têm que ter medo de você, elas têm que te respeitar, você muda comportamento. Mas primeiro, precisa de um posicionamento. Eu quero. Posicionamento muda comportamento. Que maravilha, gente. Podíamos o quê? Ficar a tarde toda aqui nesse assunto maravilhoso. Eu ainda ia falar sobre a inteligência emocional, então, Marisa, volta pra gente falar sobre essa questão da inteligência emocional e também a comunicação. Minha linda, obrigada pela presença. Qual que é o teu Instagram? Se alguém ficou com alguma dúvida, né? Quer conversar contigo, já manda um direct. @Marisa Comunicação. Bem simples, Marisa com Z. Espero você lá. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Excelente final de semana e até uma próxima. Muito obrigada.